Bom dia a todos, graça e paz. Bem-vindo a mais um Vida Devocional da IPP TV. Estamos muito felizes com a sua audiência, estamos muito felizes com a sua participação. E no dia de hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 35. Nós queremos, nessa manhã, nesse momento agora, incentivar que você deixe o seu pedido de oração, deixe o seu clamor aqui conosco, registre, porque ao final desse momento nós estaremos fazendo essa oração, ao final desse momento nós estaremos clamando a Deus pelo seu pedido, pela sua necessidade. Esse texto, meus irmãos, que nós vamos ler aqui agora, no livro de Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 35, ele tem sobre o seguinte tema: não se esqueça, Jesus está no barco. Eu vou repetir, não se esqueça, Jesus está no barco. Olha o que a palavra do Senhor nos informa. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo de número 35. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. Eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava. E outros barcos o seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos despertaram e suplicaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. E indagou os seus discípulos: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos fazer uma rápida palavra de oração para podermos começar a aprender essas lições preciosas que a palavra do Senhor nos informa. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse dia. Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, meu Pai, de estarmos aqui, Pai, nessa vida devocional. Nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, Pai, agora compartilhando um pouco da palavra do Senhor com estes irmãos, meu Senhor, com essas irmãs que estão agora, Pai, conectados na IPP TV, aonde, Senhor, nós não conhecemos as necessidades, os desafios e até as tempestades que os teus filhos têm passado, mas que nessa manhã o Senhor possa estar os abençoando, indo de encontro com as suas necessidades. E que essa palavra, Senhor, que essas lições que vamos tirar da Tua palavra, possam estar aplicando no coração e na vida de cada um deles, Pai. Que nessa manhã, Senhor, o Senhor possa fazer uma visitação na vida de todos os presentes, todos os participantes, todos os ouvintes, Pai, incluindo e extensivo a todos os familiares. É nessa oração, é nesse pedido que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então não esqueçam de deixar agora o seu pedido, pode escrever aqui, estamos aqui acompanhando, estamos aqui nesse exato momento agora registrando aqui todos os pedidos de oração e ao final nós estaremos orando. Eu quero encorajar você para que esteja aqui colocando o seu pedido e em nome de Jesus nós estaremos clamando junto a você sobre esse pedido. Amém? Meus irmãos, quando nós analisamos o Evangelho segundo Jesus Cristo, escrito por Marcos, nós vemos uma situação muito inusitada. A palavra do Senhor nos diz que naquele mesmo dia, ao cair da tarde, Jesus estava ensinando com seus discípulos, Jesus estava desenvolvendo o seu ministério. Jesus quando veio, ele veio com muita clareza e objetividade naquilo que ele precisava fazer, discípulos, pregar o Evangelho. Ele estava ali com uma missão muito clara. E a palavra do Senhor nos diz que naquele momento, ele, ao cair da tarde, após um dia todo de atividades com seus discípulos, porque nos
capítulos anteriores, ele estava ensinando, ele estava falando sobre as parábolas do reino. A palavra do Senhor nos informa que ele fez um convite aos seus discípulos. Passemos para outra margem. E naquele momento os discípulos então se despediram. E naquele momento então os discípulos começaram a fazer todo aquele ajuntamento e foram com Jesus para aquele barco. E a palavra do Senhor nos diz que outros barcos o seguiam. Porém, um grande vendaval, uma grande tempestade, repentinamente aconteceu na travessia daqueles barcos e aquele vendaval produziu ondas, produziu um levante de água tão grande que estava enchendo o barco no qual eles estavam. E naquele momento, a palavra do Senhor nos retrata, a palavra do Senhor nos registra que Jesus estava dormindo. Jesus estava naquele momento, meus irmãos, minhas irmãs, ele estava descansando sobre a cabeça no travesseiro. É muito interessante, nós vamos tirar algumas lições interessantes sobre esse texto. E os discípulos, tomados talvez de um pavor, tomados talvez de um medo muito profundo, eles foram até Jesus e acordaram: mestre, mestre, não importa que pereçamos. O interessante é que Jesus estava dormindo, eles foram até o encontro de Jesus, e naquele momento falaram assim: Jesus, olha, o senhor não está vendo essa situação? O senhor não está vendo o que está acontecendo? Parece que nós vamos perecer, vamos morrer. E naquela quietude, e naquela serenidade, Jesus se levanta, ele fala para o mar se aquietar, para o vento se silenciar, e a bonança se instaurou naquele momento. E ele dá um recado, de uma forma interrogativa para os seus discípulos: até quando sereis covardes? Ainda não tendes fé? E entre seus discípulos, após essa situação, começou-se a perguntar: quem é este que até o vento e o mar o obedecem? Meus irmãos, algumas lições preciosas nós podemos tirar sobre esse texto, para não esquecermos que Jesus está no barco. Primeira lição está no versículo de número 35. Quando Jesus faz o convite: passemos para outra margem. O convite não foi por meio de um discípulo. O convite não foi por meio de uma pessoa distante. Quem fez o convite para atravessar para outra margem foi o próprio Jesus. Todas as vezes que Jesus faz o convite, registrados na palavra de Deus, ele garante que, mesmo que com dificuldades e lutas, mas ele estará conosco. Eu me lembro claramente que na palavra do Senhor ele está fazendo um convite, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, ele produz convites porque ele garante que ele estará conosco, ele nos sustentará. Ele, com a sua boa e poderosa mão, nos fortalecerá nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então, o convite quem fez foi o próprio Jesus: passemos para outra margem. E o interessante, meus irmãos, que quando os discípulos entram no barco, outros barquinhos vão atrás, no versículo de número 36, dizem que ele entrou no barco e outros barcos o seguiam. E é interessante que, ao relatar nesse texto, não conseguimos identificar na palavra do Senhor o que aconteceu com os demais barcos em meio à tempestade. Mas nós podemos tirar uma segunda lição nesse momento. A questão não se trata de o que aconteceu com os demais barcos. A questão se trata que, quando Jesus está no barco, e nós conseguimos chegar até outra margem. Quando Jesus está no barco, nós conseguimos atravessar até o nosso destino. É tão interessante, meus irmãos, que na nossa vida é semelhantemente a isso. Nós temos lutas, nós temos dificuldades, mas o grande desafio é não esquecermos que Ele está no barco conosco. E há uma outra lição que nós podemos entender nesse texto, é que aconteceu que um vendaval, uma tempestade, acometeu-se, achegou-se, avizinhou-se naquele momento. Imagine vocês, de repente, meus irmãos, num determinado momento da nossa vida, quando vem aquela notícia, quando vem aquela situação que nós não estamos esperando e que nos pega de surpresa. E nós olhamos para o lado, nós não sabemos como agir, nós não sabemos como
se posicionar, mas é interessante que Jesus não deixa de estar no barco conosco. É interessante que naquele momento, quando se levantou-se um tremendo vendaval, as águas começaram a invadir de forma muito abrupta dentro do navio, dentro da embarcação, dentro do barco. E é interessante que esse mesmo texto, ele é relatado pelo livro de Marcos, ele é relatado também pelo evangelho de Lucas. Se nós fizermos uma comparação, em dada versão, nós entendemos que a água estava totalmente dentro do barco. Em outro livro de Lucas, nós entendemos que as águas estavam assolando todos ali dentro. E agora, em Marcos, nós vimos que estava se enchendo sobremaneira. A situação para os discípulos não era uma situação muito boa, não era uma situação muito favorável. Os discípulos, assim como os irmãos e as irmãs têm conhecimento, alguns deles vinham dessa natureza, né, de pesca. Eles conheciam esse ambiente marítimo, né, esse ambiente de tempestades. Eles já sabiam que tempestades elas são muito desafiadoras. As tempestades que acontecem na nossa vida, elas chegam muitas vezes de repente, e a pergunta é: qual é a sua posição? Qual é a sua posição? Qual é a posição que muitas vezes nós enfrentamos em frente às tempestades da nossa vida? Tem pessoas que às vezes quando aparecem tempestades, elas correm, elas vão para as redes sociais, elas vão para todas e qualquer formas de comunicação para poder falar para todo mundo. Ou você vai para o seu quarto, ajoelha e clama a Deus sobre isso. Qual tem sido a sua posição em frente às tempestades da sua vida? Os discípulos começaram a ficar atemorizados, conforme relata no versículo 37. Porém, é muito interessante o versículo 38, e aqui cabe mais uma lição. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Irmãos, eu tiro uma lição muito preciosa que eu quero compartilhar com os irmãos agora, sobre também essa parte. Jesus, em frente à tempestade, naquela situação toda calamitosa que estava acontecendo, ele estava dormindo. O que isso pode nos proporcionar de uma compreensão? É que em determinadas situações da nossa vida, quando as tempestades acontecem, sabe o que nós temos que fazer? Nós temos que confiar e descansar. Eu vou repetir, em situações da nossa vida, em tempestades da nossa vida, nós temos que sim, que nos posicionar, nós temos sim que fazer as coisas que devem ser feitas, mas nós temos que confiar e descansar. Uma tempestade, águas entrando dentro do barco, o barco provavelmente chacoalhando de um lado e para o outro, querendo ir a pique, e Jesus estava descansando. Aqui Jesus está ensinando para mim e para você uma lição muito preciosa. Confia e descansa. Confia e descansa. Confia que Ele sempre teve e tem o controle de todas as situações nas suas mãos. Confie e creia que Ele não desamparou você, não desamparou a sua casa. Em momentos de pandemia, que muitas vezes pode nos proporcionar, talvez, períodos de solidão, períodos de talvez distanciamento ou frieza espiritual, Ele continua dentro do barco. Ele não saiu. Ele continua sabendo das suas necessidades e Ele continua sabendo daquilo que se passa no seu coração. Ele sabe o motivo das suas lágrimas. Ele sabe o motivo pelo qual o seu coração tem se entristecido, porque Ele é o seu Pai. Ele é o seu Pai. E como Pai, Ele conhece e sabe exatamente do que você precisa. E talvez o encorajamento que a palavra de Deus nos dá no dia de hoje é o seguinte: creia e descanse. Creia e descanse. Ele estava dormindo com a cabeça no travesseiro. Essa expressão, dormir com a cabeça no travesseiro, ela nos reflete alguns elementos de tranquilidade, de descanso, de profunda serenidade. Imagine, talvez, os discípulos naquele temor, naquela correria, puxando talvez a embarcação para um lado, tentando ser firme com o outro, e eles pensando: mas, gente, ele está dormindo.
Talvez eu e você, em alguns momentos da nossa vida, vendo uma situação tão calamitosa, tão difícil, dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, dentro do nosso trabalho, uma enfermidade muitas vezes, e a gente pergunta, mas Jesus não está vendo? Deus não está ciente de tudo isso? A palavra de Deus nos dias de hoje traz esse encorajamento. Creia e descanse, porque Ele está no barco. É interessante, meus irmãos, que naquele momento, os discípulos foram despertar a Jesus. Eles sabiam que estavam no barco. Eles sabiam que, apesar de toda essa tempestade, num primeiro momento é muito interessante, né? Se eles soubessem efetivamente que Jesus estava, a presença e quem era Jesus no barco, talvez eles não deveriam ficar tão surpresos e talvez eles não deveriam ficar tão atemorizados com aquela situação. E talvez num súbito, num rápido momento de preocupação, eles foram acordar Jesus. Eles foram acordar Jesus, talvez não com aquela motivação assim, olha, Ele está conosco e tudo nos irá bem, essa tempestade vai passar. Talvez não foi num súbito momento de preocupação, vamos acordar Ele para ver o que a gente vai fazer, etc e tal. E mal eles sabiam que Jesus, o Filho de Deus, estava no barco. E quando eles acordaram Jesus, naquele momento de profunda correria e dificuldade, Jesus se levanta, nem imagina, Jesus dormindo, descansando, mostrando para nós que Ele não perdeu o controle da sua vida, mostrando para nós que Ele sabe exatamente o que tem passado no mais íntimo da sua alma, do seu coração. Ele se levanta naquele momento, e a palavra do Senhor nos diz que Ele foi lá para fora, né, porque Ele provavelmente estava num local mais recluso, fechado. Ele olha para o mar, a agitação do mar, Ele olha para o vento, Ele não muda a fisionomia, Ele não muda a forma de lidar, Ele não vê a situação com a nossa ótica. Ele vê com um olhar de mansidão, serenidade, pede para o mar se aquietar, para o vento se silenciar. Quando Jesus entra, quando Ele se levanta na minha e na sua vida, é a resposta muitas vezes que nós precisamos para o nosso milagre, para a nossa dificuldade. Quantas vezes nós oramos nos nossos momentos de devocional, de intimidade com Deus, e pedimos, Deus, levante-se em nosso favor. Deus, levante-se sobre essa causa. Deus, levante-se sobre essa situação que muitas vezes, eventualmente, os filhos estão distantes do caminho de Deus. Os filhos podem estar, às vezes, envolvidos com algumas situações que muitas vezes entristecem seu coração. E eu quero dizer para você hoje, mãe, para você hoje, pai, não deixe com que o temor tome conta do seu coração. Jesus está dentro do barco e Ele vai alcançar o seu filho, Ele vai alcançar a sua filha. Não se perturbe, filho, agora um recado para os filhos e filhas com relação ao futuro, com relação ao amanhã. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele e o mais Ele fará. Aqui esse texto mostra que quando Jesus aquietou o mar e silenciou o vento, a bonança retornou para aquele barco. A situação voltou à sua normalidade. Mas talvez o grande questionamento que hoje, e nós aprendemos com a palavra do Senhor agora, é o que Jesus falou agora. Até quando sereis covardes? Ainda não tendes fé? Hoje é um grande e especial dia para que nós clamemos a Deus por mais fé, que possamos confiar mais. Jesus estava dando um recado para os seus discípulos o seguinte, olha, por que vocês agem de forma ou comportamento de covardia frente às situações? Aonde está a fé de vocês? Aonde está a confiança de vocês? Aonde estão aquela fé que mesmo que as coisas não estejam do nosso agrado ou da forma como nós gostaríamos,
mas nós cremos que Ele tem o controle de todas as coisas e que Ele tem assistido a nossa vida. E Ele fará sim uma transformação dentro da nossa vida, dentro da nossa casa. Aonde que está essa fé? Períodos de pandemia, meus amados e queridos irmãos, é período para nós chegarmos mais a Deus. É período para nós termos uma experiência com Deus como nunca outrora experiência pudéssemos ter no passado. A pandemia nos trouxe algumas pedagogias, e uma delas é claramente o seguinte: a nossa fé precisa ser forjada, a nossa confiança precisa ser fundamentada na palavra de Deus. A nossa visão ela precisa estar no autor e consumador da nossa fé. A nossa visão precisa estar posta não naquilo que muitas vezes os nossos olhos veem de forma material, mas no espiritual, dizendo o seguinte: olha, o meu Redentor conduz a minha vida, conduz a minha casa. E o ensinamento que os discípulos tiveram com Jesus ali naquele momento daquele barco, é que eles estavam com Jesus dentro do barco, mas eles não conheciam Jesus. Coisa interessante, meus irmãos. Eles estavam com Jesus dentro do barco, mas eles não conheciam quem era verdadeiramente Jesus, o Filho de Deus. Porque no último versículo, 41, os discípulos estavam tomados de terrível pavor e estavam comentando uns com os outros, dizendo o seguinte: quem é esse? Essa interrogação, quem é esse, é o seguinte: estamos com uma pessoa aqui dentro do barco que a gente não conhece. Estamos com uma pessoa dentro do barco que nos ama, que cuida de nós, que nos guarda, protege, que nos ensina, que nos direciona, mas nós não conhecemos Ele. E eles perguntam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Nessa manhã, eu quero encorajar você a conhecer esse verdadeiro Jesus. Ele está dentro do barco da sua vida, Ele está dentro do barco da sua casa, mas você precisa conhecê-lo. Você precisa conhecê-lo. Talvez um dos grandes temores que paira o seu coração é que as tempestades, os levantes, a força das águas te faz muitas vezes não enxergar quem está com você dentro do seu barco, e você só olha o problema, só olha o desafio. Ele está aqui do seu lado, Ele está dentro do barco. E os discípulos, vejam bem, senhoras e senhores, meus amados e queridos irmãos, naquele momento, eles começaram a conversar entre si: quem é este? Peraí, mas esse não era o Jesus que a gente estava aqui já há dias nos ensinando, nos ajudando, nos orientando, produzindo milagres, produzindo extraordinárias bênçãos no meio do seu povo? Quem é Ele? E Ele, hoje, quer se revelar a você como Jesus, o Filho de Deus, que morreu na cruz por você, que pagou os preços do meu e dos seus pecados, e Ele nunca nos abandonará, Ele nunca nos deixará. E nessa manhã, eu quero encorajar você a nunca se esquecer que Jesus está no barco. E Ele estando no barco, não se esqueça que Ele está no barco, e mais do que isso, além de não se esquecer, conheça-o. Porque uma coisa é saber que Ele está no barco, a outra coisa é saber quem é Jesus. Elas precisam andar paralelo. Eu sei quem está no barco comigo, e eu conheço Ele. Eu não posso apenas saber, mas eu preciso conhecer. Porque saber, talvez você sabe que Jesus está no barco, mas o conhecer é quando você vai despertar a sua fé, despertar o seu entendimento, no entendimento das Escrituras Sagradas, sabendo quem é Jesus na sua vida. E eu quero orar por você agora. Nós temos aqui alguns pedidos de oração pelos filhos. Aqui tem algumas pessoas que estão: peço oração pelos meus filhos que estão distantes do Senhor. Eu quero orar por isso. Eu quero orar pelas famílias. Muitas pessoas estão dizendo:
os filhos que estão fora da igreja, fora do Brasil, aqueles filhos que estão pelas famílias, por várias pessoas dizendo pela oração pelas famílias. Então eu quero orar agora pela sua família e quero dizer, não se esqueça de diuturnamente continuar orando pelos seus filhos. Eu sou produto de oração de uma mãe, de um pai, que nunca se esqueceu dos seus filhos. E se hoje nós estamos aqui pregando e compartilhando a palavra de Deus, é porque as orações de um pai, as orações de uma mãe, Deus nunca esquece. Então nessa manhã, eu quero encorajar você a não deixar de continuar orando pelos seus filhos, porque Deus está trabalhando, Deus está transformando, e a palavra de Deus é apenas o seguinte: creia e descanse, porque Deus está no controle de todas as coisas. Creia que mesmo que os seus olhos não possam enxergar nesse momento a transformação rápida e a transformação imediata que você queria, mas você ainda há de contemplar grandes coisas Deus fazendo no meio da sua casa, no meio da sua parentela. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa palavra. Essa palavra, nessa manhã, trouxe edificação, trouxe encorajamento aos nossos corações. Eu quero orar pelos mais variados pedidos de oração que estão aqui, ó Deus, no nosso chat aqui, Pai, do YouTube, pelo canal da IPPTV, nesse momento devocional. Eu quero orar por esses filhos desses pais que têm clamado. Eu quero orar, ó Deus, por esses filhos, Pai, que estão longe e distantes dos caminhos do Senhor. Que o Senhor vá de encontro agora a essa filha, que o Senhor vá de encontro a esse filho, seja aqui, Pai, no Brasil, seja fora do Brasil, conforme relatos de alguns. Que o Senhor, Pai, possa, Pai, estar trazendo, Pai, o encorajamento no coração desses filhos, para que eles voltem ao primeiro amor, voltem à intimidade com o Senhor, voltem à caminhada com o Senhor, Pai. São as orações, Senhor, de pais e de mães, somadas à nossa, nessa manhã, que nós clamamos a Ti, Pai, que o Senhor alcance a vida desse filho, alcance a vida dessa filha, em o nome de Jesus nessa manhã, meu Pai. Que o Senhor também alcance a vida dos familiares, que o Senhor alcance a vida, meu Pai, de cada um, Pai, de cada uma das famílias representadas aqui nesse momento de devocional na IPPTV, bem como, Pai, as famílias, Pai, espalhadas, Pai, de Oiapoque a Chuí nesse país e ao longo desse mundo, Senhor, nesses países. Que mesmo que nesse período de pandemia, que mesmo nesse período de adversidades e assolações que muitas vezes avizinham o nosso coração, mas não podemos esquecer que o Senhor está conosco no barco e mais do que isso, conhecemos quem é verdadeiramente Jesus. Conhecemos verdadeiramente quem Ele é e o que Ele é capaz de fazer. Que a nossa fé esteja posta no Senhor nessa manhã. Que a nossa fé seja acrescida nessa manhã, no conhecimento e na profundidade da Tua palavra, meu Senhor. Nós abençoamos a vida de cada um aqui, Pai, que está nesse momento online conosco, Senhor. E aqueles que eventualmente não puderem estar. Que a boa e poderosa mão os acompanhe e os alcance nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, e nos encontramos num próximo momento devocional, em nome de Jesus. Amém.